Fala, torcedor vascaíno. Hoje é dia de Vasco contra o Grêmio na Arena Condá, às 19 horas. E nesse vídeo tem a provável escalação do Vasco para a partida de hoje. Tem novidades no time titular e nos relacionados. E o Vasco chegou a um acordo com o Shakhtar para antecipar algumas parcelas da compra de Marlon Gomes. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e vem conferir comigo as últimas novidades antes do jogo de hoje do Vasco da Gama. É claro, vamos começar falando sobre os relacionados para a partida de hoje e depois vamos para a provável escalação do Vasco. É claro, antes de começar e falar sobre isso, eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like que me ajuda muito, vocês não fazem ideia. E agora vamos falar sobre. Tem muita novidade na escalação de hoje, para a partida do jogo de hoje. Segundo o Vasco informa, após ficar quase um mês de fora, Payet retorna à lista de relacionados e poderá atuar amanhã contra o Grêmio. Outra novidade é Souza. O volante poderá fazer sua reestreia pelo clube. Um desfalque que teremos é Adson, que acabou sendo preservado para essa partida. Eu acabei trazendo essa informação do Adson, que ele não ia ser relacionado provavelmente para essa partida, por conta da sua lesão na sua coxa direita. O Adson que jogou no sacrifício contra o Atlético Goianiense, que a gente ganhou de 1-0, e contra o Atlético Mineiro, que foi o nosso último jogo. Ele saiu ambos os jogos mancando depois do vestiário. Então, pro Vasco, resolveu preservar o jogador, que eu acho muito correto. Eu acho melhor a gente preservar o jogador. O Vasco esteve durante essa semana inteira treinando. E aí o Watson, obviamente, deve estar se preparando. E aí no vídeo de ontem eu trouxe para vocês falando que o Vasco estava preparando o jogador para o jogo contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, que é dia 31. Então, cara, essa informação do Vasco informa é que temos novidades nos relacionados, que é o Payet, que estava quase um mês de fora. Retorna à lista de relacionados. Para quem não sabe, é a primeira viagem do Payet esse ano pelo Vasco. Ele que tá sofrendo muito com lesões. Tomara que, cara, ele consiga desempenhar seu ótimo futebol. Ele mesmo se cobra, ele sente saudade de estar em campo ajudando o Vasco. Então, eu creio que é um jogador que vai ajudar pra caramba. E a gente tem um desfalque, que é o Adson, que é um jogador que tava ajudando muito o Vasco. Mas tem que ser preservado, obviamente. Não estava jogando 100%. O jogo contra o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro, ele estava sendo avaliado antes de começar o jogo. Então ele estava jogando, obviamente, um sacrifício ali, não estava 100%. E é um jogador muito importante. Então a gente se perder um jogador muito importante agora não é muito maneiro. E aí, se você ler a lista relacionados aí, você vai sentir saudade, ou não, desses jogadores aí. Cara, o Rafael Paiva conseguiu não relacionar Rossi, Galdames e Praxedes. Segundo o News Almirante, Rossi, Galdames e Praxedes estão fora da lista de relacionados para a partida contra o Grêmio. São jogadores que são muito contestados pela torcida. O Rossi tem um carinho enorme pela torcida. O torcedor do Vasco tem um carinho pelo Rossi. Mas é um jogador que, nessa passagem de agora, não ajudou muito. É um jogador muito limitado, que honrou muito a nossa camisa. É um jogador que tinha sua característica de velocidade, de ir pra cima do adversário. Mas acabou que a idade está chegando. Eu trouxe informações de que o Paysandu está interessado no jogador. Então, provável que durante essa janela de transferência o Rossi seja transferido. Tem times de olho no Galdames também, que era a Universidade de Chile. Eu trouxe essa informação aqui no canal também. E o Praxedes, que é um jogador muito contestado pela torcida, que jogou muito bem, inclusive contra o Corinthians no São Januário. E aí, infelizmente, depois contra o Atlético Goianiense jogou muito bem também. Eu achei um jogo muito participativo dele. Eu achei que o jogo fluiu muito nos pés dele. Mas, infelizmente, contra o Galo, aquele erro que ele fez foi crucial para o torcedor ficar com raiva dele, ficar com ódio do Praxedes, porque é um jogador que é limitado. E a gente sabe muito bem disso. E agora vamos falar, obviamente, sobre a provável escalação do Vasco para a partida de hoje. Segundo o GE, a gente vai vir com... Tem novidade. A gente vai vir com Léo no gol, Maicon na zaga e Léo. A dupla de zaga continua a mesma coisa. A dupla de volante, lateral, continua a mesma coisa. Paulo Henrique na lateral direita, Lucas Piton na lateral esquerda. E aí na frente, como volante, Matheus Cocão e Hugo Moura. Aí tem novidade na equipe titular do Vasco, que é Felipe Coutinho. Pode começar a partida como titular na partida de hoje contra o Grêmio. E aí também tem novidade na ponta direita. O Adson, como eu trouxe para vocês, está com lesão na coxa direita. E aí no lugar dele, o Rafael Paiva testou o Emerson Rodrigues,
Então, o Emerson Rodrigues provavelmente vai entrar no lugar do Adson, que tá machucado na coxa direita. Na ponta esquerda, o David. E no ataque, o nosso capitão, o nosso argentino, Verratti. Então, cara, é uma escalação que eu acho que me agrada. Eu acho que eu só trocaria aquele Emerson Rodrigues ali, que a gente não tem muitas impressões sobre o jogador, mas a primeira expressão que a gente teve sobre o jogador não foi tão boa. Pra mim, ele não fez uma estreia tão boa com a camisa do Vasco, nem um pouco tão boa. Eu vi muitos torcedores do Vasco criticando o jogador. Cara, era o primeiro jogo dele contra o Galo, fora de casa, então a gente viu que velocidade ele tem. Mas a habilidade a gente viu que ele não tem muito. Ele errou uns passes bizarros, umas tomadas de decisões dele não achei boa. Então, tomara que ele consiga desempenhar seu ótimo futebol no jogo de hoje. Tomara, a gente torce muito para que seja um jogador que agrade o torcedor vascaíno, que esteja ali para brigar pela posição de titular, que eu acho muito difícil pelo Adson estar jogando muito bem. Mas eu acho que, cara, eu não sei se o Alex Teixeira tá 100%, não sei. Mas eu acho que dava pra testar um Alex Teixeira na ponta direita ali, talvez. Dava pra testar no lugar do Adson. Mas o Rafael Paiva decidiu dessa maneira. Então o Emerson Rodrigues deve estar treinando bem. O Alex Teixeira não deve estar 100% fisicamente. Tem essas questões. E aí, a novidade relacionada também, como eu trouxe na notícia anterior, é que o Souza vai estar no banco. Então ele deve ter alguns minutos para jogar. Uns 20, 30, alguns minutinhos no segundo tempo ele deve entrar. Então é uma novidade. O torcedor vascaíno estava ansioso para ver o Souza, que falava em tantos podcasts. Falava que se ele viesse para o Brasil jogar em qualquer clube, ele seria titular. Então vamos ver se o Souza é isso mesmo. A gente que não acompanha muito o campeonato turco, mas os turcos gostam muito do Souza. Ele é como se fosse um ídolo para eles. O Souza que passou pelo Başakşehir, pelo Besiktas. Então são equipes turcas. E que os turcos gostam muito do Souza. É um jogador que agradou muito a torcida de lá. Tomara que consiga desempenhar seu ótimo futebol no Vasco. Ele que deu uma entrevista no Vasco TV falando que o desafio mais difícil da carreira dele. Ele pensou que não iria mais vir para o Vasco depois do ano passado. Ele estava recuperando da sua lesão e tudo mais. Tinha negociações, mas a 777 barrou a contratação do Souza pela sua idade. E aí ele pensou que não ia vir mais pro Vasco. Mas acabou que ele veio junto com o Alex Teixeira, Felipe Coutinho. Espero que ele faça o estresse, espero que ele jogue bem. É um jogador que pode sim ajudar muita gente. É um jogador que tem qualidade. A gente sabe muito bem disso, ele tem ótimas qualidades. Como o Alex Teixeira também. Creio que o Alex Teixeira não está 100% ainda. E aí por isso o Rafael Paiva optou de colocar o Emerson Rodrigues na ponta direita. Porque, na minha opinião, Emerson Rodrigues como titular não seria a posição que eu colocaria ele. Eu colocaria ele, deixar ele no banco para entrar no segundo tempo. E aí, ao decorrer do jogo, eu viria como tá o Vasco, o time do Vasco, como estaria a gente no ataque, e colocaria o Emerson Rodrigues, que é um jogador de velocidade. Mas não entrou bem com o Atlético Mineiro. Mas, cara, é um jogo em um só, ele tá se acostumando, é um país novo. Então, ele tá se acostumando com isso ainda. Então, essa é a provável escalação do Vasco para a partida de hoje, contra o Grêmio, às 19 horas. Mudou o horário, para quem não sabe, mudou o horário. Não vai ser mais às 16 horas, que é às 4 horas da tarde. Vai acontecer às 19 horas na Arena Condá. E os ingressos estão totalmente esgotados, como eu trouxe na informação do último vídeo. Tá bom? Então, ambas torcidas, tanto do Grêmio quanto do Vasco, esgotaram totalmente seus setores, seus ingressos. Tá bom? Então, informação importante para o torcedor vascaíno. E agora vamos falar sobre a situação de Marlon Gomes, o jogador que foi vendido pelo Vasco. Segundo o Rafa Zarco e o Bruno Murito, o Vasco chegou a um acordo com o Shakhtar Donetsk, que foi para onde o Marlon Gomes está, para antecipação de 2 parcelas referente à venda de Marlon Gomes. Então, o que? O Vasco fez a antecipação de algumas parcelas que o Shakhtar Donetsk comprou o Marlon Gomes e aí parcelou algumas vezes. E aí o Vasco entrou em contato com o Shakhtar, tentando antecipar 2 parcelas dessa compra. O Vasco concedeu deságio de 15% na operação financeira para antecipar as receitas. A justificativa apresentada ao Conselho foi a situação financeira delicada do fluxo de caixa da SAF vascaína. Então, o que? Mais um problema da 777 em que o Pedrinho vai ter que arrumar. Cara, eu não tenho palavras para descrever o que eu acho dessa empresa, a raiva que eu tenho dessa empresa. Uma empresa que iludiu todo o torcedor vascaíno. Eu não tenho nem muito o que falar sobre essa empresa, nem vou falar muito sobre. Mas é uma empresa incompetente, que o que fez com a torcida do Vasco, que tá fazendo com a torcida nos clubes que eles geriam, o Genoa, por exemplo,
Então, cara, é como o VP do Vasco disse no vídeo de ontem, eu falei pra vocês. A 777 está totalmente falida. Ela não gere mais nenhum clube no mundo, tá bom? Então, com o adiantamento das duas parcelas restantes, o Vasco receberá de forma antecipada 8 milhões de euros, porém com desconto de 15%. Ou seja, o clube receberá 6,8 milhões de euros, cerca de 41 milhões. Então, cara, dinheiro que tá entrando no Vasco ajuda a gente. Infelizmente, a gente tá nessa situação financeira complicada. Que o Pedrinho vai tirar a gente, que a gente vai arrumar uma empresa, a gente vai virar SAF novamente. Tomara que tenha empresas competentes querendo comprar o Vasco. O Pedrinho já deixou claro que o Vasco vai ser vendido. Então, a 777 deixou tanto de dívida pro Vasco, cara, é um absurdo. O que essa empresa fez com o Vasco, o torcedor vascaíno, é completamente um absurdo. Mas, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo aqui no canal, tá bom? Hoje tem Vasco contra o Grêmio às 19 horas na Arena Condá. Ingressos totalmente esgotados, então a arena vai estar lotada, tá bom? Então, quem vai assistir de casa, obviamente, vai passar pelo Premiere, tá bom? Então, informação importante pra vocês. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Saudações vascaínas e vitória do Vasco hoje, hein?